vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos, mais um programa muito especial, uma entrevista diferente, e a gente quer a sua participação, que você fale conosco, que você participe, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, é sempre muito importante, e dê a sua opinião sobre a entrevista que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos queridos patrocinadores. Alibec Alimentos, sempre um alimento especial, aquele selecionado, diferente, com muito carinho. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, é a que eu uso, é aquela que eu recomendo. Debreche Churrascaria, melhor churrascaria de São Paulo, uma rede espetacular, São Paulo, Grande São Paulo, carne de primeiríssima qualidade, diferente, você vai adorar. Atlântica Máquinas, para quem quiser começar um novo negócio, se aposentou e tal, quer começar um negócio com investimento baixo, investimento que cabe no seu bolso, mantenha contato com a Atlântica Máquinas, você vai achar uma solução bem bacana. E carro, hein? Quer comprar um carro novo? Quer trocar o seu carro, pegar um carro usado? Você precisa de garantia, e garantia você tem no Prêmio São Bernardo, Auto Shopping Prêmio São Bernardo. Lá você com certeza vai encontrar o carro que você precisa e com toda a garantia que você necessita. Ampla Saúde, saúde diferente. A Ampla é a cor laranja da sua saúde, onde você vai viver diferente. Você vai ter preocupação para que você não necessite dos nossos médicos, mas se necessitar, você vai ter um atendimento espetacular. BRM1 Bank. Tudo que você precisa no mundo dos negócios, em termos de assessoria, você encontra na BRM1 Bank. LTGF Marketing. O marketing da sua empresa é fundamental, mas ele precisa da estratégia correta. Procure a LTGF Marketing e lá você vai encontrar aquilo que você precisa, do jeito que você precisa. Faça o processo seletivo da Unidrumon. Todas as áreas que você precisa com excelência, você vai encontrar na Unidrumon. Essa eu garanto. Corra lá, hein? Faça o seu processo seletivo e comece 2026 de forma diferente, já garantindo o seu futuro. Café Praça da Moça. São 4 endereços para você poder descansar, relaxar, encontrar ambientes maravilhosos que só o Café da Praça da Moça oferece para você. Beleza? E agora vamos para mais um programa especial feito com muito carinho para você, entrevista inédita aqui no nosso Flávio Prado Entre Amigos. Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos. Eu falo sempre que o jornalismo ele é legal em todos os sentidos e também porque a gente consegue conversar com pessoas que a gente admira, com pessoas que a gente ouve, com pessoas que a gente tem como ídolos. E hoje eu tenho a alegria de receber Milton Parron. Milton Parron, um dos maiores repórteres da história do rádio brasileiro, graças a Deus ativo até hoje, e que tem um programa chamado Memórias, que é uma coisa espetacular, que deveria ser obrigatório em todas as escolas de jornalismo, para que as pessoas entendessem que o mundo não começou hoje. Mas isso é outra coisa, nós vamos conversar aqui. Mas o mais importante é dizer que é uma honra receber Milton Parron, e mais ainda saber que ele é avesso a entrevistas e está nos concedendo esse momento especial. Te agradeço demais, Parron. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A honra é minha, Flávio, e pode estar certo que eu fujo de entrevista como o diabo da cruz. E por várias razões. E uma delas é que eu me emociono com facilidade. Então respeite a minha idade, por favor, e não me faça ficar aqui emocionado. Muito obrigado. A gente fica... A honra é minha estar aqui. Quantos anos você tem de profissão, Paulo? Eu comecei, vou excluir Avaré. Lá fui aprendiz de mesa de som, por imposição de meu pai. Fui reprovado no teste e ele se indignou. Um dos donos da emissora lá de Avaré era gerente do Banco do Estado e ele ameaçou tirar a conta dele. Aí me arrumaram lá para ser aprendiz de operador de mesa. Vou excluir essa. Desde 1959, como rádio escuta da Rádio Pan-Americana,
a emissora dos esportes. Hoje, Jovem Pan. Hoje, Jovem Pan. E eu comecei lá na Rua Riachuelo, na Pan-Americana, e lá fiquei 32 anos. Ou seja, passei pela transição de Blota Júnior na direção, depois o Dr. Casimiro Pinto Neto Bauru, e depois aquela figura, o seu Tuta, Antônio Augusto Malá de Carvalho. Lá foi a minha grande escola. Por vários diretores de jornalismo, e um deles muito marcante para você, né? Fernando Vieira de Mello. Eu não vou me alongar com Fernando Vieira de Mello para falar de Fernando Vieira de Mello, conhecido pelo gênio explosivo. Pouca gente, a não ser aqueles que conviveram com ele, pouca gente sabe o coração daquele camarada. Por detrás daquele gênio irracível estava uma figura que ele não era a própria galinha que não permitia que alguém bicasse os seus pintinhos, a não ser ele. E protegia os seus pintinhos, você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu vou citar um episódio, você não me perguntou. Por favor, não, por favor. Foi um dos últimos trabalhos que eu fiz na PAN. Saí da PAN em 1988. Infelizmente, 2 anos antes de eu entrar, que eu gostaria de ter trabalhado com você. E meu último trabalho lá, em função de outro jornalista aí, fantástico, que era da equipe do Fernando, Narciso Calili. O Narciso inventava umas coisas lá, uma delas, ele me induziu a saltar de paraquedas. E eu fazia qualquer loucura, porque eu faço isso que eu faço porque eu amo realmente o jornalismo. No rádio. TV não é minha praia. E o Narciso teve eu não vou me perder não, volto já. Não, por favor. O Narciso teve a semana da ASA em 1967, por aí. E teve salto de paraquedas aqui no Ibirapuera, que era uma coisa incomum, saltar de paraquedas. Até porque aqueles paraquedas eram paraquedas que o vento que te conduzia. Não era essa coisa moderna de hoje em dia. E eu comentei com ele, olha, eu tenho um amigo aí que é primo de um paraquedista que vai saltar, você não quer que eu faça uma entrevista com ele e tal? O Narciso, ele era muito também, bem moldado ao estilo Fernando, falou, e aí? Entrevistar paraquedista, qual é a graça? Não. Para falar das emoções. Por que você não vai, saltar de paraquedas? E aí você relata as suas emoções. É mais interessante do que você entrevistar. E lá fui eu fazer o curso. Eu achei que, na verdade, não era curso, era chegar lá e pedir um paraquedas emprestado. Acabei fazendo o curso e saltando de paraquedas e narrando em função dessas figuras. Fernando Vieira de Mello era bem isso. Ele exigia que você fosse cumpridor fiel de determinadas regras que ele impunha no jornalismo. Uma delas, e até hoje eu levo isso, repórter não vende anúncio. Quem vende anúncio é contato publicitário. E qual a razão? A razão é que se você vai oferecer anúncio para o sujeito, para uma empresa, para um empresário, e ele negar, na cabeça dele, se eu negar, amanhã qualquer falha minha ele vai me denunciar. Então, ele se sente obrigado a te dar o anúncio que você está pedindo lá para o teu programa, enfim. Não misture nunca as coisas. Tá bom. Eu aprendi isso com ele e até hoje eu levo muito a... A minha última reportagem, ele que me inventou de botar nas matérias, tais matérias investigativas. Uhum. E eu me dediquei só a isso praticamente nos últimos
15 anos de Jovem Pan. Me custou um mundo de processo. Todo jeito que é acusado, a primeira coisa que ele faz é claro. te processar. É claro. Só que também com ele, Fernando, eu aprendi algumas coisas, algumas regras. Primeiro, você não acusa ninguém se não tiver todas as provas. Segundo, nunca anuncie, numa cobertura de uma tragédia, nunca dê número de mortos para não ter que ressuscitar alguns. Antes de falar do número de mortos, procure saber se o camarada está morto. Vai lá você mesmo auscultar lá. E fui muitas vezes processado e sempre estava, quando chegava lá na vara onde estava correndo, estava lá o advogado que me defendeu tantas vezes, meu querido amigo, irmão, Josival Peixoto. Fantástico. Quantas vezes? Pois bem, uma das últimas, aliás, a última que eu fiz foi relacionada com aquele sequestro de Beltrán Martinez, Sim. que era um alto executivo do Bradesco. Foi sequestrado, ficou alguns dias em mãos, foi pago lá uma... Depois de alguns dias, ele já tendo sido colocado em liberdade, enfim, surge uma notícia no Fantástico, no domingo à noite, de que os sequestradores dele, Beltrán Martinez, tinham sido identificados, eram todos de Marília, moravam lá em Marília e tal. Na segunda-feira, reunião de pauta, nós tínhamos reunião todas as manhãs com o Fernando, todas as manhãs, reunião de pauta e de adestramento. Ele tinha sido da escola, né, dos diplomandos da escola de guerra e tal. Então ele tinha um pouco de militarismo também. Sim, sim. E na reunião de pauta ele decidiu lá junto com todo o nosso grupo mandar alguém para lá. Esse alguém fui eu, escalado para ir lá para Marília. Chego lá, por essas coisas, eu sempre tive... Eu não gosto de expor muitas, mas eu sou uma pessoa muito apegada à minha religião católica. Sim. Tenho Nossa Senhora Aparecida como a minha madrinha. Dessas loucuras minhas de ficar voando por aí, é a minha copilota. Está sempre do meu lado. E nas matérias que eu tive muito êxito, ela sempre esteve do meu lado. Sempre. Era que me orientou. Por essas razões, por um golpe de sorte, ao chegar lá em Marília, fiquei sabendo por terceiros, né, que o que havia sido colocado no programa Fantástico era uma grande mentira. O delegado que tinha dado entrevista, que era do grupo anti-sequestro, tinha faltado com a verdade. Ele estava se beneficiando, porque aquele pessoal de Marília estava envolvido era com contrabando. E a primeira vez que eu ouvia a expressão chucheiro, eram chucheiros, todos eles, contrabandistas. E para ter liberdade para exercer, eles pagavam propina para policiais corruptos, que também não é nenhuma novidade. E eu fiquei sabendo que o principal dos acusados, Fausto Jorge, está vivo até hoje lá em Marília, que era dono do Aeroclube de Veracruz, que é colada lá em Marília. E ele é que era o chefe do pessoal do contrabando, e os acertos todos eram feitos via... Eu procurei por ele. Falei, o senhor está sendo acusado do sequestro? O que sequestro, coisa... Eu não paguei o aumento de propina para o seu fulano, o delegado lá, que era o chefe do grupo de sequestro de São Paulo. E eu resolvi grampear também, porque todo mundo grampeava telefone lá. Eu e o meu operador, Lorival Faria, sempre faço questão de dar os nomes dos meus. E o Lorival arrumou lá uma escada com um parente distante dele, que era da companhia telefônica, e nessa escada nós fomos à noite lá grampear telefone também. Essa gravação existe, está comigo lá, desse policial, diretor do grupo de sequestro, dizendo que
ele tinha descoberto onde estavam os sequestradores, na verdade, eram os que pagavam ele propina para exercerem. E ele pediu um aumento e eles se recusaram. Aí esse delegado botou eles na fita lá, como se fossem sequestradores. Loucura. E eu tenho a conversa dele amistosa com esse, que eu gravei. Botamos no ar, foi aquele escândalo. Não é que aparece lá já aqui na Paulista, aparece o secretário de segurança da época, Fleury Filho, que depois foi governador. Uhum. Foi lá falar com o Fernando para pedir a minha cabeça, Que loucura. dizendo que eu estava denegrindo a imagem de policiais da mais alta. Eu estava em Marília e soube por alguns colegas meus depois, por Alberto Luchetti, e vários estavam lá, que o Fernando saiu com o Fleury nas costas de lá. Eu não tenho na minha equipe nenhum só, do mais graduado ao menos graduado, qualquer profissional que possa despertar desconfiança. Então, senhor, por favor, cuide de seus policiais, que eu cuido dos meus repórteres aqui. Coisa sensacional. Esse era o Fernando. É muito difícil isso, até hoje. Esse era o Fernando. Nós estamos tomando um cafezinho da Praça da Moça. O que é o café da Praça da Moça? É uma linha de cafés. E eu conheci o do Center Norte, que eu amei demais. Porque você vai lá, você toma um café, você bate um papo. O café é ótimo, mas o bate-papo junto é que dá aquele charme. E são 4 locais que eu recomendo para você. Ó, Center Norte, que eu tô sempre por lá. Shopping Light, que é um lugar bonito pra caramba no centro, Carrefour Limão e Pão de Açúcar Santana. Então, esses 4 locais, esse cafezinho, saudação aí pra você. O café da Praça da Moça. Esse era o Fernando. Por que você saiu da PAN? Você acredita, se eu te falar? Claro. Briguei com o Fernando. Essa pessoa que você tá até hoje idolatra tanto. Eu tenho ele como meu segundo pai. Fernando Vieira de Mello. Ele sempre foi aquilo, genioso. Ele era explosivo mesmo, é verdade? Certo. E eu fui, graças à Jovem Pan, graças ao Fernando e também as condescendências do seu Tuta, eu fui sendo sempre muito valorizado. Então, fui crescendo, aí eu acho que me tornei escravo da soberba. Acho que foi isso. Eu já não aceitava as broncas que antes ou a idade, quem sabe, começou a pesar de não querer ouvir mais gritaria. Fernando não falava com você em tom. Não. Só na base. Toda a redação inteira sabia que você estava levando uma bronca. E numa daquelas lá, numa reunião de pauta, eu já conto logo com os detalhes, porque as pessoas estão vivas aí. É claro. Numa daquelas reuniões de pauta, estava doente, muito doente, o padre Paul Eugênio Chabonot, que era uma pessoa muito conhecida na época, muito amigo da casa, da família Machado de Carvalho. E ele estava mesmo em coma há vários dias. E eu deixei na mesa, no fim de semana, do José Carlos Pereira da Silva, que também começou lá como boy e virou, com todos os méritos, diretor-geral de jornalismo. Uma grande... No lugar do próprio Fernando. a cria do Fernando. E eu deixei na mesa do Zé lá uma gravação que eu tinha feito com o padre Eugênio Chabonot para o Sermão da Paixão, que era um trabalho que o Tuta me incumbia todos os anos. Começou com 24, 72, ficou quase uma semana, a Semana Santa, o Sermão da Paixão, segundo a Jovem Pan. E eu tinha feito essa entrevista com ele, tinha guardado comigo. Eu tinha a mania de guardar para lamber a cria, mostrar para os amigos depois, entendeu? E eu deixei essa gravação minha na mesa do Zé. Nessa reunião de pauta, o Fernando falou,
onde é que está o Zé? Aonde está? Falei, não sei, o Parronco deve saber. Pô, você levou onde essa gravação? Deixei na mesa do Zé. E virou. Você não pode. E eu me aborreci com aquele negócio lá, daquela gritaria no meio da. Acho que eu não estava num dia bom. Me levantei e fiz o que eu nunca deveria ter feito. Falei, Fernando, você vai gritar com as suas negas. Eu deixei a gravação aí. Se sumiu, não é problema meu. Levantei e falei, saí da. No que eu estou saindo, ele falou, e aproveita para cuidar da sua cabeça. Falei, você cuide da sua também. Você já está passando dos limites. Veja que insolência. E saí. Fui embora para casa. Antes, escrevi ali na. Não tinha computador, era Máquina de escrever. Era uma Hamilton lá, qualquer. Escrevi a carta de demissão. Deixei lá com a secretária, com a recepcionista. Falei, entrega para o Fernando quando ele sair da reunião lá. E fui embora. Primeira pessoa que eu liguei. Lá para a Globo. Narciso Caliri, que já não estava mais com a gente, estava lá, na Globo. Falei, Narciso, você saiu da PAN, acabei de pedir demissão aqui. Você está louco? Eu estou louco, mas pedi. Bom, daí foi batendo de porta em porta. Aí eu vi que não é que eu não tinha amigos para me proteger lá fora. É que meu nome estava muito associado. Sim, muito Jovem Pan. É. Bom, depois de uns 15, nem isso, uma semana, me aparece lá em casa Fernando Vieira de Melo Filho, o garoto, filho do Fernando. Que depois trabalhou Ele na PAN também. estava começando lá já. Foi ele, foi Marcelo Parada, que está vivo aí, Sim. e eu acho que é o Borelli. Foram os três ali à casa. Ô, você não vai voltar? Não, eu pedi demissão. Não, mas volta lá, rapaz. Pô, o velho tá chateado lá. Pô. Ô, que é isso? Volta. Na verdade, eu tenho a impressão que foi o Fernando que mandou eles irem lá. Depois, mais alguns dias, sem conseguir emprego, olha com que cara que eu voltei lá para a PAN. Cheguei de cabeça baixa, né? Claro. Ele tinha uma sala cercada de vidro ali no meio da redação e sempre estava de cabeça baixa e escrevia sempre a lápis. Sempre, nunca caneta, corrigindo as laudas, corrigindo o noticiário. Ele corrigia tudo, e de cabeça baixa. É claro que ele me viu quando eu entrei. E eu entrei na sala dele para pedir Para voltar. para voltar. Eu estava desempregado. não Claro, conseguia. claro. E eu não sabia nem como começar. Falei, eu tenho que começar pedindo desculpa, né? Fernando, olha, deixa eu te falar. Não, não vai falar nada. Não vai falar nada. Tirou o óculos, levantou a cabeça, pronto. Não vai dizer nada. Seu gravador está aí, pega o gravador, pode ir para a rua, porque está tudo parado aqui. Se vira e vai. Ele não me permitiu pedir perdão, pedir desculpa. E também não se desculpou, quer dizer, ficou como se nada tivesse Como acontecido. se nada tivesse acontecido. Ele não me permitiu a humilhação. Esse era o Fernando. Faz falta Faz. muitos Fernandos. Mas você acabou saindo da PAN. Bom, vejamos, eu estou te falando, me suportar não era tarefa fácil também não. Aí eu fiquei mais uns, eu voltei, fiquei mais uns, sei lá, alguns meses lá. Só que ele não me permitiu nada daquilo, mas eu estava na condição de subchefe de jornalismo lá. Era o Zé Pereira, que era o... E eu assumia quando o Zé saía, por qualquer razão, tá de férias, enfim. Ele me tirou desta função, botou no meu lugar um subordinado meu, Alberto Luchetti, e
O Luquete, a primeira coisa que ele faz, ele me chama e fala, olha, eu estou aqui no teu lugar, mas nada muda, você continua, nada muda. Tudo bem, Luquete, você é o... E aí ele determinou, Luquete, que me colocasse para fazer trânsito. De novo. Falei, mas isso é uma coisa que eu fiz no passado, ficar de manhã cedo no Jornal da Manhã, com as viaturas no meio da rua dando trânsito. Foi o castigo que ele me deu, para não passar em branco. E aí veio este episódio de Marília, e eu só soube desse entreveiro que ele teve com o secretário de segurança lá, o Fleury, depois que eu pedi demissão de novo. Falei, mas agora, só que eu já tinha arrumado antes, com o Mário Fanucchi, saudoso professor Mário Fanucchi, que era diretor da Rádio USP, e também prestava serviço para a gente lá. Ele era um excelente e caricaturista, aquele símbolo do bonequinho da Jovem Pan, depois veio o JP invertido e tal, foi tudo Mário Fanucchi quem desenhou. Legal. E eu pedi pro Mário, olha, Mário, eu queria sair e tal. Mas por quê? Não dá, eu já tô velho, não tenho mais paciência e tal. E ele arrumou para mim na Rádio USP. Pedi demissão lá. Aí eu pedi para a NTA. Foi exatamente no dia que estava no ar o Sermão da Paixão, que era eu que cuidava. E eu disse ao Tuta, estou saindo, e falei para o Fernando, não vai fazer, por favor, Fernando, não vou ficar mais. E saí, fui embora. Passados uns 6, 7 meses, 8 meses, se tanto, não deu um ano, recebo uma ligação, Fernando. Ô, Caboclo, olha, deixa eu te dar uma notícia. Eu saí da PAN. Como é que é? Ele estava na PAN desde a década de 50. Ele saiu para montar a Rádio Trianon em sociedade com o Digênio, Perfeito. lá do curso Objetivo. Falou, eu estou montando a rádio, que era a rádio... O Delfiel... Clube de Santo André. Isso, que eu Trabalhei nessa rádio. Pois é, a Rádio Clube de Santo André. E ele conseguiu também depois fazer a transferência no dial. Ele entendia que o dial jornalístico ia do início até metade, de X quilociclos até X. E a Clube Santo André estava no meio. E a rádio lá, essa que eles montaram, ficou lá no fim. Eles inverteram junto ao Ministério das Comunicações. Né? Pois bem, falou, eu quero você comigo lá. Falei, o quê? Você acredita que eu fui trabalhar com ele de novo? Foi? Fui. Continuei na USP, ia lá, ele criou um programa, à 13h, o Repórter da Cidade. Quem inventou essa de Repórter da Cidade foi ele. Olha que legal. Então eu era todas as matérias, e agora o Repórter da Cidade, Milton Parron e tal, isso na Jovem Pan. Quando ele montou a Trianon, ele criou o Repórter da Cidade, à 13h, e eu apresentava esse programa da 1 às 2. Sucedia o Renato Teixeira, que ao meio-dia, quando os ponteiros se encontram, que era da Rádio Nacional, lá do passado. E eu fiquei ali, eu creio que não mais que uns 4, 5 meses. Por quê? Olha, eu estou me colocando aqui no seu programa numa situação que você, no dia da malhação de Judas, eu vou ser malhado aí. Nesta época, eu, além da Rádio USP, eu era assessor de imprensa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrado, para poder ter um salário adequado. Claro, né? claro. E eu tinha muita amizade lá com os desembargadores, e um deles, o que me colocou lá, Regis Fernandes de Oliveira, está aí, o desembargador, que foi prefeito de São Paulo, foi vice do Pita, assumiu algumas vezes, o Pita sai, enfim. E teve um evento com os grandes representantes da justiça
dos vários estados brasileiros, foi aqui na sede da Pamage. E eu comentei com o Fernando, falei, pô, bota no ar, eu vou botar o Regis então lá, que é o presidente. Pô, pode botar. E botei o Dr. Regis no ar, que era para a Rádio Trianon, era o... Agora é muito comum, naquela época, você para falar com os desembargadores, eles eram todos... Eles tinham muita precaução, né? E eu boto o Regis, mas eu não tratei ele com... Até hoje, de vez em quando ele ouve o programa Memória e volta e ele se manifesta. E eu sempre tratei com o devido respeito. Claro. Doutor, Claro, entendeu? claro. Pois bem, não é que o Fernando cismou que eu chamei ele de você. Você vai chamar de você os seus amigos, as suas negas aí. O senhor tem que chamar o desembargador de você. Qual é? Você pensa que você está se engrandecendo, mas fez aquele discurso na frente da equipe reduzida da Como sempre, né? Como sempre. Ah, meu amigo, eu peguei o carro, meu estava no estacionamento do lado da Casa Coelho, fui embora e já avisei. Em 3 dias. Não vou... Mas virou carne de vaca, isso todo dia agora. E não voltei mais. E não atendi mais telefonema, e mais nada. E o Delfiol me ligava. E ele ligou 2, 3, 4 vezes. Isidro Barioni, que estava lá também, nessa época, me liga um dia e falou, Parrão, ele está chateado com você precisa parar com esse negócio, pô. Ninguém pode dar bronca em você mais, pô. Mas a minha vida inteira eu só levei bronca, pô. Eu estou fazendo essa Trianon aí porque, entendeu? Aí marquei com ele um dia, pedi para botar alguém lá no ar, lá, liguei para ele, Fernando, tem um cara, manda ele aqui, mas você vem junto. Não, eu não, você vem junto, que eu quero conversar, eu quero almoçar com você. Aí marcamos o almoço. Eu, ele, Gilberto Pereira e o Luquete. Foi transferindo. Tornei a ver o Fernando. No velório dele. Nunca mais, depois que saí Trianon, nunca mais estive com ele. E até hoje, nas minhas orações, peço a Deus que dê a ele o lugar que ele merece, porque este foi pai para todo mundo, do jeito dele. Claro. Do jeito dele. Mas Pai durão, mais um pai. Durão. Mais um pai. O pai protegia todos. Agora, você é uma pessoa tão talentosa, você, em algum momento, você disse assim, eu já estava mais velho e tal, mas aí você começa uma nova vida na Rádio Bandeirantes, e longa, né? Quanto tempo você tem de Bandeirantes? 30 aí. Para quem estava velho na PAN. Você acredita que no final de semana, nesse que passou, eu fui no batizado do meu bisneto. Que delícia, coisa boa. 84 anos. Coisa boa. Eu acho que já estou fazendo hora extra. Não, mas está trabalhando, está ativo. O que me deixa muito feliz é isso. Claro. O que me deixa muito feliz é isso. Continuo fazendo aquilo que eu mais gosto. Antes era pescaria, agora a idade me tornou um cara... Eu não vou dizer que eu sou um defensor, mas eu não... Tirar o coitadinho da água tá peixe, né? Pra quê? Então eu virei um... Imagina, a minha mulher era bem mais jovem que eu, a minha segunda mulher, minha segunda esposa. Fim de semana a gente vai... Ela correr, eu mais caminhar aqui no Parque Vila Lobos. E ela agora cismou, arrumou um cachorrinho pequenininho, Chihuahua, talvez. Não, Chihuitsu. É sei lá, Você acredita, ela correndo, eu com aquele cachorrinho. E todo mundo, é menina. Eu falei, eu não acredito, isso aqui é fim de carreira. Pô. Ô, Parrão, você faz você tem um programa maravilhoso que eu fico caçando, eu adoro o programa, que chama-se Memória. Pois é, mas não é mérito meu. É mérito daqueles que algum dia fizeram algo. No rádio, na ciência, na política. Verdade. São as figuras que eu focalizo. Mas você
se dá o trabalho de ir lá, junto com o Roger Palmer, que é bom a gente citar, e você vai atrás de um arquivo, coisa que pouca gente tem paciência, disposição, e até pela hoje, na vida que as pessoas levam, é tudo muito rápido, muito corrido, como se o muro tivesse começado ontem, e você se dá o trabalho de fazer essa obra maravilhosa. E aí a pergunta: quando o Parrom se for, daqui a 15, 20, 30 anos, com mais tarde que seja, se Deus quiser, o que vai acontecer com isso? O que você imagina que vai acontecer com a memória do rádio brasileiro que você preserva tanto? Flávio, eu digo a você que preservar a memória do rádio significa matar um leão a cada dia. Vou falar do arquivo da Rádio Bandeirantes, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, CEDOM. Sem a menor sombra de dúvida, eu digo, porque conheço o arquivo todinho da Rádio Nacional do Rio, conheço o MIS do Rio, aqui de São Paulo. Pra você ter uma ideia, este arquivo da Bandeirantes, te asseguro, não há nada comparável a. Ali, só para você, nós temos Monteiro Lobato. Que eu ouvi, eu fiquei enlouquecido com isso. E curioso que Monteiro Lobato é um ídolo para a maioria de nós que um dia fomos. Porque no fundo, como dizia o maestro argentino, da típica argentina, o maestro... Piazzolla? Não. Antes dele. E ele dizia que nós todos temos no recanto do coração muito da nossa infância. E é verdade. Sem dúvida. Monteiro Lobato, Murilo Antunes Alves, porque o Murilo também trabalhou na Bandeirantes. Uhum. Lá na época em que o Adhemar de Barros comprou a Bandeirantes, e daí ele caiu na real. Poxa, mas eu sou político, não entendo nada de rádio. Ainda tem uns diretores que estavam se matando, brigando lá. E todo mês eu tenho que cobrir os prejuízos. Foi aí que ele chamou o genro dele, recém-casado, o João Saad. Eu preciso que você vai cuidar da rádio para mim. Cuidar da rádio? Mas o meu ramo é tecido, eu vendo tecido. Não, mas... Bom, e o Murilo, nesta época, ele trabalhou, foi o primeiro narrador esportivo da Rádio Bandeirantes. Foi ele. Depois teve o Ari Silva, não narrador esportivo, comentarista, e que montou o primeiro programa de rádio esportivo só de mulheres. E ele usava um pseudônimo para dizer que ele também era mulher. Ari Silva. Mas as mulheres do rádio teatro lá da Bandeirantes é que apresentavam Eva no Esporte. E o Murilo fez a entrevista com o Monteiro Lobato. E ele pergunta, entre outras coisas, qual desses personagens, Pedrinho, Esconde Sabugosa, Tia Anastácia, Narizinho, qual desses, a Emília, te fala mais a sensibilidade, ao coração? É aquele que me dá mais dinheiro. E atualmente é daí. Quer dizer, então tem muita coisa lá da Bandeirantes e eu quero me avocar essa. Quando Marcelo Parada, eu já tinha o programa Memória que tinha levado da PAN. O programa Memória foi criado em 1982 e com a participação decisiva do Tuta, que eu pedi a ele. Queria fazer assim, assado, e foi dessa maneira que ele começou. Quando eu fui para Bandeirantes, o Marcelo Parada, sabendo desse meu amor pela... Você não quer cuidar do arquivo aqui? Está meio disperso, tem uma parte aí, tem outra... Aí eu fui descobrir que tinha até fitas em banheiro, toalete desativada, com vidro quebrado, entrava água de chuva.
fitas de Tunico e Tinoco. Nossa. Eles, quando tinha o programa da Bandeirantes, então, batendo papo, conversando, e cantando ao vivo, o diabo, boiando na água. Meu Deus do céu. Quando eu comecei a montar, um pessoal do transmissor lá na Estrada Velha do Mar, comecei a botar o Memória no ar, eles me ligavam. Escuta, estão montando, tem um monte de fita aqui para descarte. Eu tinha uma caminhonetinha, ia com o primeiro operador que trabalhou comigo ali, o Credinei Vergara, gaúcho, que era outro fanático, por isso aí. A gente ia lá, na minha caminhonete, trazia aquelas fitas. Você acredita que 2, 3 vezes tive que mudar para tirar das prateleiras aquelas fitas, botar tudo de volta, porque eles queriam espaço físico de volta para outras finalidades. Alguns diretores passaram por lá. Alguns já morreram, outros estão aí em outras atividades. Eram superiores a mim, diretores. Você imagina o constrangimento e o mal-estar que causava aquilo. Eles mandavam fazer uma coisa, eu fazia outra, para preservar aquele arquivo. Esse arquivo hoje, tem a proteção do seu Jones Saad, que é o diretor-presidente da emissora. Então ele é meio que menino dos olhos lá deles também. Não toque nisso aí, não mexam. Isso aí é coisa lá do Parrom. Deixa aí. Então isso aí está preservado. Eu tenho nos meus arquivos pessoais, como eu te falei agora há pouco, mania de lamber a cria, vaidade. Foi quando eu estava fazendo paraquedismo, então eu levava lá as fitas, imaginando que ninguém tinha ouvido no ar aquilo lá, levava lá, eu entrevistei E tem, por exemplo, a entrevista com o Faria Lima, prefeito, no dia que ele voltou de Montreal, no Canadá, e tinha acabado de assinar contrato com a Rostif, a empresa que ia fazer todo o levantamento topográfico da cidade de São Paulo para construir aqui o metropolitano. Então, no dia que nasceu o metrô, eu fiz a entrevista com o Faria Lima lá no aeroporto. Esse é meu arquivo pessoal. E é curioso porque aquela coisa de inexperiência, fiz 50 perguntas e uma só. Escuta, mas o solo aqui permite que tipo de metrô, aéreo, subterrâneo? Fiz 10 perguntas numa só. Ele falou, escuta, mas não é tão simples de responder assim a sua, mas é o marco inicial. Tem uma outra também coisas do meu arquivo que eu guardo com muito... eu fui fazer o julgamento do Raul Fernando Doca Street. Foi um crime que abalou aí, foi em 76, Búzios. Eu fui fazer foram 2 julgamentos. No primeiro ele foi condenado a 2 anos, criou uma revolta. Aí teve o segundo. O primeiro foi em 79, o segundo foi em 81, ele foi apelado com 5 anos. Aliás, porém cumpriu 5 e foi colocado em liberdade. E chegando lá, era tudo muito... Você pegou essa fase também, Flávio. A gente ia muito de improviso. Chega lá, resolva. Hoje está bem mais fácil. Opa, está tudo mais celular. Eu tinha que arrumar hotel. Fui parar na Itália sem falar uma palavra que italiano que não fosse um palavrão, daquele que a gente falava no campo de futebol aqui, eu não sabia. Nem hotel, nada. E fui para fazer a semana da paixão lá. Você imagina a chamada Pascuela. É um feriado na Itália que para tudo. Os hotéis, vem turista do mundo inteiro para cerimônias religiosas. Chego lá, vou para um hotel que me havia sido recomendado por um locutor nosso. Está aí ainda, está Elau, Jorge Elau. Jorge Elau tinha casado e ido passar lua de mel lá e ficou num hotel lá. E quando ele voltou, falou, você vai para a Itália agora? Você vai ficar onde? Ele falou, não tenho nem ideia. Então procura o Ibic Hotel, bem no centro de Roma, do terminal ferroviário e também no aeroporto, tudo ali lá. Eu chego lá,
como te falei, sem falar nada e sem entender, que é pior. E aqueles camaradas da Itália não são muito de... a cultura deles, eles falam com um jeito, parece que eles estão te xingando lá. Ele estava me dizendo que não tinha vaga. E eu com 2 malas, um gravador Uher desse tamanho, até me lembrei de Dom Agnello Rossi, Colégio Pio Brasiliano. Um espanhol estava na recepção, falou: qual é a dificuldade? A dificuldade é que eu preciso de um hotel aqui. Agora, eu tenho talvez a possibilidade de falar com... O telefone está aqui, o senhor poderia me ajudar? E ele pegou lá o telefone ali, na recepção, falou com o cara ali e ligou lá para o Colégio Pio Brasiliano. Foi atender lá o monsenhor Celso, que era o assessor do Agnello Rossi, que tinha sido o cardeal nosso aqui em São Paulo, e estava lá prefeito da Sagrada Congregação para a Evangelização dos Povos. Um alto cargo na hierarquia da igreja. Entendeu? Para Roma, você está onde? Eu estou aqui em Roma. Fazendo o quê? Fui tentando achar um hotel para ficar, porque aí contei. Falei, fica, qual é o hotel? Eu falei, aí, Mico Hotel, onde que fica isso aí? Falei, peraí, deixa eu ver aqui. Peguei lá o espanhol, por favor, explica para ele onde que eu estou aqui. Falei, fica aí que eu vou te mandar uma pessoa que vai te buscar. E você vai se hospedar numa casa de família, nessa época é muito comum aqui, aquelas que têm espaço, alugam. Foi assim que eu me... o caso do Dock Street. Eu chego lá, sem linha para transmitir nada. Aliás, eu fui para fazer flash, para gravar flash. Sim. Não é que quando eu chego lá, eu faço o primeiro boletim, entrevistei uma das figuras, repercutiu aqui, o Tuta manda, olha, vamos fazer ao vivo aí, tá? Mas aqui não tem linha, não tem... Se vira aí. Conversa com o pessoal e dá. Bom, aí eu fui falar com o juiz que ia presidir, o Mota Macedo. O primeiro julgamento ia presidir o júri. Eu fui procurar pelo juiz, falei, doutor, o senhor vai disponibilizar para a imprensa aqui? Falei, como assim? Vai ter som ambiente aqui? Não. Mas vai estar a imprensa do Brasil inteiro aqui no... Falei, pois é, mas nós não temos aqui em Cabo Frio, a gente não... Bom, vocês têm como me ajudar? Estava comigo, você deve ter, já ouviu falar, Natal Baldini. Claro, trabalhei com ele. Esse Natal Baldini foi comigo, sei lá, a 500.000 matérias. Nunca deixou de ir uma única para o ar. Nunca. Mas ele era... Eu passava raiva com ele, porque era meio atrapalhadão e tal. E o Baldini, comigo, ele falou, não, eu dou um jeito aqui. Eu falei, mas, Baldini, som ambiente, vamos procurar alguma loja. E nós fomos nas lojas a procurar. Que loja não tinha para te emprestar alto-falante, essas coisas. Aí alguém nos indicou lá, que era até de um espanhol, uma boate. E nós fomos falar com o camarada, pedimos a ele o serviço dele lá, o equipamento dele de som, explicamos para que era, só para abertura aqui a abertura, quando estava no ar, nós montamos tudo, o juiz ficou super grato a gente meio que mandava lá. Botamos no ar. O Tuta ficou numa euforia, falou, vamos ficar direto. Você acredita? Mas 10, 12 horas, direto, só interrompia vez por outra para os breaks comerciais daqui. De repente aparece lá, à noitinha, o dono da boate, lá querendo equipamento dele. Como é que a boate vai funcionar? Rapaz, mas virou... Aí o Baldini me pega um daqueles policiais militares, como eu te falei, a gente mandava naquele fórum, porque proporcionamos a... E ele fala com um daqueles oficiais da PM lá, o camarada quer desmontar tudo aqui, onde já se viu, nós estamos no ar aqui. Não vai desmontar nada não. Não, e não é, tá o som aqui, vai parar o julgamento. O Baldini fez
Não é que o cara foi lá e deu voz de prisão por... Olha, então essas coisas a gente tem, só para fechar o caso, Dock Street. No segundo dia do julgamento, um calor infernal, porque era pequeno o local e lotado. Mesa longa, assim, cheia de papéis. É processo, imagina quantas 1000 páginas tinha aquilo lá. O juiz, né, o doutor Mota Macedo, chama lá, nem a mim, já chamava o Baldini já era o... E pediu para ele se a gente não tinha lá, estava muito calor, se a gente não tinha ventilador. Falei, aí dá um jeito. Aí veio falar comigo lá. Aí que é e vai arrumar ventilador? Aí eu vou com a Azeitona. A Azeitona era um motorista que tinha lá na PAN, que estava com a gente lá. E foram pedir lá, não sei aonde lá, e veio, sabe aqueles ventiladores? Uhum. Ele não pensou, botou na ponta da mesa lá, ó, e levou. Não ficou um papel daqueles de todo mundo correndo, oficial de justiça, oficial não sei do quê. Essas cenas, Laudo Latel, governador, tem uma solenidade lá na frente do palácio, que é a escadaria do palácio. O Baldini me puxa o fio de fio longo, né, de extensão, na hora que o Laudo está descendo com os convidados lá. O Laudo trupica naquele troço lá e me cai. Isso tem as fotos nos jornais, coisas de Baldini. Olha, Príncipe Akihito, você não está perguntando, eu estou me antecipando aqui. Falando. Nada, por favor. Príncipe Akihito veio a São Paulo, depois virou rei o Príncipe Akihito e Mitiko, Princesa Mitiko, esposa dele, em 1968. Foi no cinquentenário da imigração japonesa, da vinda do Kasatmaru aqui. Pois bem, me mandaram, eu estava na cobertura aquilo lá. E a mania de querer ser diferente. Tinha um senhor lá na área de cenografia da Record, da TV Record, o Haru, que era japonês. Falei, Haru, eu queria falar com o príncipe. Aí ele fala bem inglês, mas você não vai chegar nele não, hein? Não vai. A gente não dá jeito, você não vai chegar nele não. Não é assim, protocolo. Tá bom, mas eu não queria falar em inglês, que também não falo. Eu queria falar em japonês. Falar em japonês o quê? Uma saudação. E ele me ensinou. E eu decorei para o resto da minha vida. Kotai-sama. Kotai-sama é Alteza. Kotai-sama. Emporotoku kara yoko irashaimashita. Se ele falar alguma coisa, você vai dizer domo arigatou samashita. E para mulher, para princesa, você só não vai dizer Kotai-sama. Você vai dizer Michiko, que é o nome dela, Hidenka, princesa. Michiko Hidenka, Emporotoku kara... Estou enrolando a língua. Emporotoku kara yoko irashaimashita. Ele vai depositar uma coroa de flores, todos queriam aqui depositar coroa de flores lá onde está o Dom Pedro, lá no Museu de Ipiranga. E a comitiva, sabe, aquele silêncio, aquela... O japonês é muito respeitoso. Claro, claro. Mas gente para burro, cordão de isolamento, a gente lá de cá fora do cordão, o príncipe indo, e o Abreu Sodré, era Abreu Sodré o governador? Era. Abreu Sodré junto com o príncipe e tal. No que ele passou, eu não tive dúvida. Ele parou. Não é normal? Claro, claro. Ele parou e começou a falar. Eu tenho isto. Eu tenho. Ele começou a falar lá qualquer coisa lá, mas nem terminou, já
delegado débil militar, tinha o Sérgio Paranhos Fleury, estava cuidando da segurança, me arrastou lá para a viatura. Você não pode fazer isso, você está ficando louco, cara. Quando você vai interromper aqui, é porque... eu não tô... O doutor Chu me conhece. Eu não sou nenhum terrorista. Eu não vou matar o homem. Não, mas porque a nossa... Bom, conclusão. No dia seguinte, a princesa vai lá no Mercado de Flores, lá no Ceasa. E com ela não era mesmo rigor. Então eu tive a possibilidade de chegar e ela muito simpática, falou, e eu agradeci. Miti Corridenca, Dominigador que Sabastá. E saí dali para mostrar a minha sapiência, meu conhecimento japonês. Fui na primeira floricultura, porque só tinha japonês nas floriculturas, e falei para a mulher lá, né? Falei, olha, a princesa, ela acabou de falar aqui, e falei, eu estava vendo. Uma senhora japonesa, uma senhora. Falei, então, eu queria que a senhora me dissesse o que ela falou. E ela foi ouvindo, e eu fui anotando. Aí botei no ar. Ela falou assim, assado. Acontece que a mulher estava tão emocionada, essa senhora aí, não só emocionada, como também eu acho que ela conhecia tanto o idioma japonês quanto eu. Ela me traduzia tudo errado e eu falei tudo que ela não falou foi o que eu... 2 dias depois, de manhã cedo, umas 10 horas da manhã, chega 5, 6 senhores, mas de casaca, cartola, japonês, tudo. É o pessoal do consulado, mais um representante da embaixada deles, né? Foi lá falar com o Tuta para reclamar daquilo que a princesa não falou, que eles estavam, porque a PAN reprisou 500 vezes aquele troço, puro de reportagem, porque a mulher não falou aquilo, pô. Rapaz, o Tuta, o Tuta era muito reservado, tímido até, canhado, né? Sim. Ele deixava os abacaxi pro Fernando lá. Abacaxi pro Fernando sobrava para mim. E ali com toda razão. Rapaz, eu não fui mandado embora, não fui demitido. E aí tinha certeza que nunca mais seria. Tiveram que botar uma nota lá, dizendo que, na verdade, o que disse, e que por uma imprecisão lá, não jogaram em cima de mim também. Houve e botaram o desmentido. Então você veja, umas coisas que te coleciona aqui. Eu vou te arranjar a cópia a gravação com ele e com ela. Vamos fazer mais só que sem a tradução. Sim. Vamos colocar, então, nesse final, várias passagens, algumas passagens do Milton Barron, que gentilmente vai nos abrir esse precioso arquivo dele, para a gente conhecer um pouco a fera, desse monstro, no grande sentido, no melhor sentido, do jornalismo de um modo geral, né, de todas as áreas. É muito honroso ter pessoas como você no nosso meio, fazendo um trabalho num nível muito mais elevado, claro, o mesmo trabalho que a gente faz. Parabéns, Barron. Obrigado por tudo que você fez e ainda vai fazer pelo nosso meio jornalístico. Muita generosidade de sua parte, o que, aliás, não me surpreende. Obrigado. Acho que momentos como este aqui que estou vivendo agora é que me dão a certeza de que valeu a pena tudo isso. Felizmente. Só esta alegria, esta honra de estar aqui conversando com... Não ficar jogando confete. Não. Mas é o corolário na minha vida. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Olha, com Milton Barron, enorme jornalista, nós temos mais um Flávio Prado Entre Amigos. Um abraço. Os bondes foram extintos em 1968. Na realidade, o sistema de bondes começou a ser substituído por trólebus e também por ônibus movidos a diesel em abril de 1949. A primeira artéria principal a perder seus bondes
foi a Rua Augusta, seguida pelo Jardim Europa. A última a ser desativada, isto a 27 de março de 1968, foi a linha Biológico Santo Amaro. Em agosto de 1966, 2 anos antes, portanto, do fim da operação dos bondes na cidade, já havia sido criado o GEM, Grupo Executivo do Metrô, na administração do prefeito Faria Lima, que concretizava assim o sonho de seu antecessor Prestes Maia de dotar São Paulo de um sistema de metrô. O repórter da cidade fala do aeroporto de Congonhas, ala internacional, no momento em que Sua Excelência o prefeito Faria Lima retorna de sua viagem de estudos a Montreal e a Nova York. Baseada nos estudos que Vossa Excelência manteve nos Estados Unidos, o metrô paulistano será uma realidade, se não a curto prazo, pelo menos no futuro não distante. E a topografia de São Paulo bastante acidentada. Que espécie de metrô permite? Aéreo, subterrâneo, de superfície? As perguntas não podem ser respondidas com essa simplicidade. Na verdade, é um problema complexo, é um problema técnico, econômico, financeiro e urbano. Para isso, para ter a resposta certa, nós estamos contratando estudos dos de gente da mais credenciada, de firmas ou de nações com experiência para nesse tipo de trabalho, consorciadas com firmas brasileiras que levarão a contribuição do conhecimento local. Com esses estudos, são 2 estudos essenciais, um estudo de engenharia, um estudo preliminar de engenharia, quer dizer, o projeto de engenharia, e de outro lado, o estudo de viabilidade econômico-financeira, quer dizer, qual vai ser o tráfego, quanto deve se cobrar, qual o limite possível, qual o número de passageiros, qual a despesa, qual os orçamentos. Com esses estudos é que então será possível escolher o tipo de metrô. A escolha do tipo de metrô e do projeto é que vai dizer qual é a solução indicada. Em São Paulo, a natureza do solo, do subsolo, que não é rocha, não permitirá, não nos trará a facilidade que existe tanto em Nova York, em que quase todo o subsolo de Manhattan, da ilha em que está situada Nova York, é possível fazer o metrô direto na rocha, como em Montreal, em que 70% foi feito. O nosso será menos fácil, o que exigirá maior determinação. Aprendi em Montreal com o prefeito que realizou esse metrô, o prefeito Jean Drapeau, que além dos estudos, além dos recursos, em Montreal o metrô vinha sendo estudado desde 1910, foi preciso em 1961, quer dizer, 51 anos após, foi preciso dar a esse problema a solução que faltava. Quer dizer, a determinação, o desejo, a intenção, a tenacidade para executá-lo. Isso nós pretendemos dar a São Paulo. A nossa determinação não faltará. E então, com essa determinação e baseado na necessidade absoluta de criar em São Paulo um sistema de transporte rápido, é que nós vamos nos empenhar, como nós já estamos nos empenhando, para nos próximos 18 meses, nos próximos 24 meses, com esse grupo de trabalho que foi constituído e cujo coordenador é o Dr. Quintanilha Ribeiro. Coube ao GEM viabilizar a elaboração do plano básico da rede estrutural do metrô, bem como estabelecer as prioridades e, mais importante, dar origem à construção, a 14 de abril de 1968, do Metropolitano de São Paulo. Marechal, a Jovem Pan, a Rádio Pan-Americana. Não é velha Pan, né? Não, É antiga. Não, Conhecida. claro, mas é o novo slogan. A Jovem Pan é do SAD? Não, doutor Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho, é. Muito bem. E diga que A Bandeirante... agora que chegou o pois não.